Muito bem, pessoal, a gente está voltando aqui, hoje é a nossa aula aqui do dia 13, nossa segunda parte, nosso segundo bloco, e a gente está falando aqui do CPC 01, né, que nós estamos falando de impairment, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vamos continuar aqui nessa pegada, ou seja, aqui das bases para estimativa de fluxo de caixa, né? E para a gente poder, então, vamos ver se a gente consegue finalizar isso aqui ainda hoje, tem bastante slide, tá? Mas acho que a gente consegue. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa para a gente fazer. Mas vamos lá. Bom, ó, quando a gente fala aqui, então, dessas, digamos assim, dessas bases aqui, né? Desses procedimentos aqui de fluxo de caixa, deixa eu só ver. Ô, professor, eu estou com uma interrogação aqui. Pode Quando o falar. professor fala de estimativa, posso usar o termo base confiável? Como é que é? Não entendi, desculpa. Quando fala assim, estimativa, mensuração por estimativa, eu posso pensar em base confiável? Ter uma base confiável? Não, eu diria assim, são duas coisas. Quando você pensa numa estimativa, primeiro, o que é estimativa? É quando você não tem um cálculo exato, você não tem exatamente o valor, então você faz isso por meio de uma estimativa, que pode ser média, que pode ser, sei lá, algum cálculo que você pegou no passado e você simplesmente atualiza, pode até ser uma observação, dependendo do caso, né? Mas, de qualquer maneira, quando você faz essa estimativa, o critério, o método tem que ser confiável, tá? Então, quando a gente fala que é confiável, é assim, você tem que ter um método, você tem que ter um critério que é confiável, porque às vezes você tem um bom critério, mas ele não é confiável, tá? Às vezes você tem algo que é confiável, mas não é um bom método, por exemplo, sei lá, tá? Então, não sei se ficou claro, Rosi. Eu acabo pensando no ativo biológico, num exemplo, Tá. que eu não tenho um parâmetro, se eu não tenho, tipo, eu trabalho com produto e ele só tem o meu produto no mercado, então aí eu tenho que, eu não tenho uma base, né, Não. de parâmetro. Esse é aquele input número 3, né, de valor justo, que é aquele que você que vai determinar, né? Então, mas aí nesse caso, vamos lá, você determina, você usa algum tipo de parâmetro que você determinou. A questão é, Ah, tá. esse parâmetro que você determinou, qual a confiabilidade dele? Ou você simplesmente chutou? Entendeu? Acho que era nisso que eu queria chegar, se É, eu posso, né, eu fazer esse... pode. Pode. Se não é um produto cotado em mercado, se não é algo que, digamos assim, você tenha uma atividade que ela é constante, que ela está, digamos assim, você tem muitas operações no mercado que você possa fazer a comparação. Se você não tem isso, você vai ter que estimar. E aí você vai fazer dentro da sua estimativa. Essa questão, qual que é a melhor estimativa? Puxa, tem casos que é difícil você saber. Como é que você vai saber o que é o melhor para você, né? A questão é, por exemplo, eu vou pegar pela média dos últimos anos. Então, você tem uma estimativa confiável, porque você pegou aquilo que aconteceu no passado e está trazendo para o presente, por exemplo, tá? Por exemplo, eu não sei determinado valor, mas eu vou pesquisar na OLX. Eu fiz lá, levantei lá 30 pessoas que estão negociando um ativo semelhante, cujo valor é tanto, entendeu? Então, veja, você tem um parâmetro, é um parâmetro que a gente chama de um parâmetro até verificável. Alguém consegue chegar lá e verificar aquilo. Talvez não seja o melhor, mas talvez seja o único que você tenha naquele momento. Entende? Então, esses critérios, eles podem, digamos assim, ser considerados confiáveis, Entendi. tá? Tá bom. Muito bem. Ó, então a gente tem que analisar, então, né, retomando aqui essa razoabilidade das premissas, isso é fundamental, sobre as quais as projeções se baseiam, porque senão a gente, de novo, cai naquele negócio de você ter bases ou premissas muito fora da realidade que não vão condizer aí com absolutamente nada daquilo que você tem em termos de estimativa de fluxo de caixa, tá?
Ó, a administração deve certificar-se de que as premissas sobre as quais essas suas projeções atuais de fluxo estão baseadas são consistentes com os resultados observados no passado, tá? Então, por isso que eu falei, às vezes eu vou pegar o passado e vou fazer uma estimativa ali, mas eu tenho que ter, para dizer que ele é confiável, como foi a pergunta da Rose, eu preciso imaginar, ou pelo menos preciso ter, digamos assim, um parâmetro. E nesse caso eu posso pegar o parâmetro do passado, fazer uma estimativa, enfim, né? Por quê? Porque eu sei o que aconteceu no passado, né? Não tem aquele filme que fala, eu sei o que vocês fizeram no verão passado? Então, eu sei o que vocês fizeram no ano passado, no ano retrasado, e assim sucessivamente. Então, tem uma média, eu consigo ter uma estimativa. Isso, por exemplo, essas estimativas baseadas no passado, eu preciso levar em consideração alguns efeitos, isso precisa ser colocado, né? Por exemplo, nós estamos em 2021. Eu posso comparar 2021 com 2019? Uma parte sim, porque nós estamos numa pandemia. Eu posso comparar 2020 com 2018? Não. Ou com 2019? Não, vai ser difícil. Por quê? Porque 2018, 2019 a gente não tinha pandemia. A situação econômica do país era diferente, tá? Então, isso aí tudo precisa ser levado em consideração, tá? Então, por isso que ele fala, tem que certificar que essas premissas sobre as quais essas projeções de fluxo de caixa são baseadas são consistentes, tá? Com resultados que já foram observados no passado. Porque, claro, levando em consideração situações específicas como essa de uma pandemia, por exemplo. Garantindo que os efeitos desses eventos, circunstâncias subsequentes, ou seja, a partir das suas premissas no passado, aquilo que você vai ter no futuro, não foram previstos quando os fluxos de caixas atuais foram observados, né, os fluxos de caixas atuais observados foram estimados, então tornem isso adequado, tá? De qualquer maneira, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as premissas, né? Elas precisam ser confiáveis, elas precisam ter base para isso. Eu não posso simplesmente chegar lá e montar o negócio achando que simplesmente vou montar e vai dar tudo certo, e vai ser lindo, maravilhoso, porque isso muitas vezes não é real. E se você coloca valores muito altos no seu fluxo de caixa, o que vai acontecer? Na hora que você trouxer a valor presente, você pode achar que você não tem perda naquele ativo, mas na prática você tem, né? Então, só para deixar claro, essas bases de estimativas aqui que ele está falando assim para você o seguinte, olha, você vai fazer o seu valor em uso, tá bom, você vai fazer a sua estimativa de fluxo de caixa. Nessa estimativa de fluxo de caixa, você tem que tomar cuidado, porque se as premissas, se elas não forem adequadas, se elas não forem, digamos, feitas aí dentro de um padrão estimado real, com premissas verdadeiras, você pode digamos assim, colocar o seu valor, o seu fluxo de caixa lá em cima, e na hora que você traz a valor presente, você vai ter um valor alto, digamos assim, porque o seu valor futuro é alto, se é uma taxa razoável, você vai ter um valor alto no valor presente. Isso vai fazer com que você demonstre que não tem perda, quando na verdade pode existir. O oposto também é verdadeiro. Se você coloca premissas muito baixas, né, ou fora da realidade, mas aí do ponto de vista de ele estar abaixo da realidade, quando você traz a valor presente, vai indicar uma perda. E pode ser que você não tenha efetivamente essa perda, tá? Então, essas premissas, pessoal, por isso que ele dá e está detalhando tanto essa questão de premissas, porque isso é fundamental, senão você vai ter um fluxo de caixa, um valor presente totalmente fora da realidade, e você pode ou não ter perdas e isso não ser verdadeiro, tá? Ou às vezes pode ser verdadeiro, mas o valor está muito longe, digamos assim, da perda real, né? Então, geralmente, orçamentos, previsões financeiras, fluxo de caixa futuro para períodos superiores a 5 anos, por isso que ele detalha também 5 anos, porque muito maior que isso, a probabilidade de erro, a margem de erro é muito grande, Há 5 anos detalhados. Explícitos e confiáveis não estão disponíveis. Pode reparar que a própria norma já fala que orçamentos acima de 5 anos, muito detalhado e tal, eles não são... E outra, ele fala, explícitos e confiáveis não estão disponíveis. Por essa razão, as estimativas da administração devem ser baseadas nos mais recentes orçamentos e previsões para um período máximo de 5 anos. Por quê? Acima de 5 anos já não é tão confiável assim, ainda mais num país como o Brasil, né? Porque normalmente passa de 5 anos, você muda de presidente, por exemplo, você muda a Câmara dos Deputados. Então, esse tipo de mudança, só essa mudança política que ocorre, a gente já tem digamos assim, uma variação que pode, né, afetar diretamente o seu fluxo de caixa, tá?
Isso não só no Brasil, tá, gente? Fora também. Ó, a administração pode utilizar projeções de fluxo de caixa baseado em orçamentos e previsões por um período superior a 5 anos. Pode, tá? Porque ele fala que não é aconselhável, que você não tem que usar, mas aqui ele fala que pode, ó. Se estiver convicta de que essas projeções são confiáveis e se puder demonstrar sua capacidade baseada na experiência passada de fazer previsão acurada, né? Fazer uma provisão, digamos assim, fazer previsões, estimativas ali assim, muito próximas da realidade, tá? Ó, de fluxo de caixa para esse período mais longo. Gente, eu já vi casos, quer dizer, ouvi, né? Professores aí falando de casos que quando, no Japão, por exemplo, eles vão fazer orçamento, você tem orçamentos que tem para 100 anos para frente, tá? Antigamente acho que podia até funcionar bem. Hoje em dia, eu acho que isso não funciona muito. Um orçamento de 100 anos, por mais estável, digamos assim, que seja a economia do Japão, o mundo não é estável, tá? Você tem próximo ao Japão ali, você tem a Coreia do Norte, você tem a China, muito próximo você tem a Rússia. Então são países, por exemplo, que eles se alinham, né? Eles estão alinhados aí com uma visão diferente de uma boa parte do mundo. Então isso pode a qualquer momento ter uma guerra, né? A gente pode ver aí os embates econômicos constantes entre Estados Unidos e China, Rússia, né? Então isso pode fazer que sei lá, em 15, 20 anos, 10 anos, 5 anos, você ter guerra, ter desenvolvimentos diferentes daqueles estimados. Então, para 100 anos, pessoal, a própria norma fala em 5, imagina eu ter um orçamento para 100, né? Na minha opinião, totalmente extenso. Por mais confiável e por mais estável que seja o país, como é o caso do Japão, né? Ó, as projeções, então, desse fluxo de caixa até o fim da vida útil de um ativo, tá? Elas devem ser estimadas pela extrapolação dos fluxos de caixa baseados em orçamentos e previsões financeiras, usando uma taxa de crescimento para anos subsequentes. Então, ó, projeções de fluxo de caixa até o fim da vida útil de um ativo. Então, vamos supor que você vai fazer essa estimativa de fluxo de caixa, mas você vai fazer por 10 anos, e aqui a norma está indicando para você fazer um fluxo de 5. Então, você pode fazer esse caso maior aí, mas veja o que ele fala, ó, usando taxa de crescimento para anos subsequentes. Né? Essa taxa deve ser estável ou decrescente. Então, eu vou considerar um fluxo de caixa de 10 anos, porque é a vida útil do meu ativo. Primeiro, você está extrapolando 5 anos, perfeito? Segundo, se eu fizer isso, a taxa ela não pode ser crescente, ela tem que ser ou estável ou decrescente. Por quê? Porque é assim que funciona com um ativo, gente. Depois de um certo tempo, esse ativo começa a crescer, começa a diminuir a sua capacidade de gerar benefício. Então não adianta eu querer pegar uma taxa crescente, eu preciso usar uma taxa normalmente decrescente, tá? Normalmente decrescente. Ele fala, ó, a menos que um aumento na taxa seja condizente com informações objetivas acerca de padrão de ciclo de vida dos produtos, setor econômico. Então, se apropriada, a taxa de crescimento deve ser zero ou negativa. Tá? Ou seja, estável ou decrescente, tá certo, pessoal? Então, esses são fatores aí fundamentais para a gente pensar no fluxo de caixa, tá? Ó, se essas condições estiverem favoráveis e atrativas, então possivelmente concorrentes entrarão no mercado. Eu falei isso agora há pouquinho, né? No primeiro bloco aí da aula. Eles entram no mercado e à medida que você tem um produto, gente, porque você fala assim, não, seu produto é muito bom, meu produto é único, né? Bom, beleza, mas vai chegar um certo momento que, a não ser que você tenha a patente e tal, a patente vai ser quebrada, que é uma coisa natural, automaticamente você vai entrar concorrente. Então, o seu fluxo de caixa esperado para aquele futuro período, ele vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque você vai ter concorrência, o seu fluxo de caixa cai. Não é que a sua empresa vai falir, que a sua empresa vai quebrar. Não, mas você vai ter, digamos, um fluxo de caixa menor, o que é normal. Então, eu não posso pensar em colocar taxas crescentes pensando num fluxo de caixa, porque isso não vai ocorrer, tá? Ó, portanto, entidades têm dificuldades em exceder a taxa média de crescimento a longo prazo, por exemplo, 20 anos, para os produtos, setores econômicos ou países nos quais a entidade opera ou no mercado no qual o ativo é utilizado, tá? Certo, pessoal? Então, ó, as entidades têm dificuldade em exceder a taxa média de crescimento histórico a longo prazo. Então, vou pegar uma taxa, por exemplo, de 20 anos, né, para produtos, serviços ou setores, tal, não sei o quê, aí querer uma taxa crescente, puxa, é difícil você justificar isso, né? Muito difícil. Ó, ao utilizar informações, então, de orçamentos e previsões financeiras,
que você pode gerar na sua empresa, a entidade deve considerar se as informações refletem premissas razoáveis e fundamentadas. É o que a gente já falou. Não adianta eu pegar aqui a premissa do brigadeiro. Eu até vou começar a usar isso aí, né? Você vai pegar a premissa do brigadeiro, não vai funcionar. E se representam a melhor estimativa por parte da administração. Tem que tomar cuidado, porque a melhor estimativa da administração, muitas vezes, ela está usando a premissa do brigadeiro também, né? Ou seja, uma coisa muito fora da realidade. Quanto ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil remanescente do ativo. Muito bem, gente. Essa questão dos efeitos que a gente tem, vejam, a gente tem atualmente uma situação no Brasil, né, bastante complicada. Nós estamos com inflação alta, os juros estão aumentando, a gente ainda tem, né, uma certa instabilidade política, estabilidade econômica. Vejam que por conta disso, a gente não tem, os investimentos não estão chegando no Brasil, os empregos não estão aumentando, percebe? Por quê? Porque isso está sendo gerado pela política, tá? Consequentemente, imagina você fazer uma previsão de 20 anos, quantos presidentes, governadores, digamos, senadores, deputados vão passar lá pelo Congresso, né, digamos assim, pelos poderes aí executivos, e quanto isso muda nessas premissas. Então, todos esses fatores, eles vão fazer com que, digamos assim, na maioria das vezes aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque essas premissas, elas podem não ser verdadeiras, né? E, consequentemente, esse tipo de premissa faz com que a gente não tenha investimento. Muito pelo contrário, pessoal. Nós temos várias empresas que estão saindo e que saíram do Brasil. Nós temos a Ford, nós temos aí, acho que a Sony, a LG também deixou de produzir lá, parece que um certo produto também, eu não me lembro exatamente, não sei se é celular, enfim. Por quê? Porque a gente tem situações adversas no país. Então, isso, claro, talvez daqui 1, 2, 3, 4 anos, sei lá quanto tempo, isso vai reverter, mas pode ser que não, pode ser que piore, tá? Então, não adianta querer fazer um fluxo com premissas que não são verdadeiras, que não são razoáveis e por um período muito extenso, tá? Mas isso, professor, é até em relação à parte profissional. Por exemplo, meu filho, ele trabalha com programação Java, né? Sim. E ele, um mês atrás, uma empresa indiana contactou ele, fez entrevista e tal, e pedindo indicações de pessoas aqui do Brasil, porque lá eles pagam em dólar, né? Sim. Então, essas pessoas que estão aqui no Brasil ganham um X valor e trabalham remoto para essas empresas, tipo da Índia, e diferença de salário é gritante, né? Com certeza, com certeza. E aí você falou em termos de linguagem, até a própria linguagem de computador, ela vem mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, não adianta, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes fala assim, não, eu sou ultra especialista em determinado ponto, em determinado assunto. Aí vem uma legislação, muda, a legislação pode mudar, a tecnologia pode mudar. Então, hoje, seu filho, Roseli, pode ser especialista, né, como você falou, numa determinada linguagem de computador, e daqui 1 ano, 2 anos, essa linguagem não existe mais, ou não funcionar mais, né? Então, as empresas acabam que estão buscando os profissionais aqui por até questão de pagar em dólar. Sim, sim. E é bom para eles que eles pagam menos em dólar e a gente ganha mais, porque embora você ganhe menos, pela variação cambial, pela variação do dólar, vale muito a pena, tá? Realmente assim, em termos de desenvolvimento, vamos falar assim, na parte financeira, faz muita diferença, né? Faz bastante diferença você ter, digamos assim, imagina uma remuneração em dólar, né? Vai ser uma remuneração variável, mas do jeito que o dólar está hoje, vale bastante a pena, né? E pensando aí, então, nessas estimativas, já a composição para estimativas. O que é essa estimativa, Roseli? Você tinha perguntado das estimativas. O que elas devem incluir? O que você tem que considerar nessas estimativas? Projeções de entrada de caixa advindo do uso contínuo do ativo, ou seja, os benefícios, a receita que esse ativo vai gerar para você. As projeções de saída, que é aquilo que você gasta, que são necessariamente incorridas para gerar as entradas de caixa, advindas do uso continuativo. Por exemplo, pode ser diretamente atribuídos ou alocáveis, né, em bases razoáveis. Você tem depreciação, você tem
Dependendo do ativo, você vai ter gente para fazer ali, então você vai ter a mão de obra, você vai ter os encargos sobre essa mão de obra. Por exemplo, você tem um caminhão, tá? Você tem um ônibus, que é um ativo, você vai pensar na estimativa para fazer o impairment ou para ver se há alguma perda provável aí nesse ativo. Então você tem a manutenção do caminhão, você tem o combustível, você tem o motorista, você tem os encargos, a própria depreciação, manutenção como pneu, enfim, né? A manutenção mecânica. Então tudo isso são as projeções de saídas, né? Que você vai ter ao longo do tempo. Ó, ele fala, ó, se houver fluxo líquido de caixa a ser recebido quando dá baixo, ou seja, então ele tem um valor residual, lá no final dessa vida útil, você vai vender esse ativo ou não? Você vai simplesmente descartar ele. Então, o que entra, o que sai e o que você espera receber no final, que é o seu valor residual. Então, esses valores, eles compõem aí basicamente aquilo que vai ser, digamos assim, o seu valor líquido de fluxo de caixa, que é o que você vai trazer a valor presente, né? Ó, as estimativas de fluxo de caixa futuro e taxa de desconto têm que refletir premissas consistentes sobre aumentos de preço devido à inflação. A gente pode ter duas coisas aqui quando a gente está falando. Nesse slide anterior, só para reforçar, ele fala assim: ó, projeção de entrada de caixa. A entrada de caixa pode aumentar em função de duas coisas: aumento de preço e aumento de quantidade. Então, eu posso vender mais, manter o mesmo preço, ou eu posso até baixar preço, mas vamos lá, eu posso até baixar preço e vender mais em termos de quantidade, e pode acontecer o contrário. Eu posso vender mais, baixar preço, ou eu posso simplesmente manter a minha quantidade, ou até vender menos, mas o preço sobe, aí você vende mais. Então eu tenho aumento de quantidade ou aumento de preço. Tem as duas coisas. Ó, as estimativas desse fluxo e taxa de desconto, então, tem que refletir essas premissas consistentes sobre aumento de preço devido à inflação. Então, se eu vou projetar para 5 anos, qual que é o preço desses produtos nos 5 anos? Qual que é a receita que vai ser gerada por esses equipamentos, por esses ativos ao longo de 5 anos? O preço pode variar, porque você tem inflação. Então, isso precisa ser considerado lá também. Ó, portanto, se a taxa de desconto incluir... então aqui a gente tem, ó, olha só, isso muda por conta da inflação, e aí a gente tem que levar em conta o seguinte: portanto, se a taxa de desconto incluir o efeito dos aumentos de preço devido à inflação, os fluxos de caixa devem ser estimados em termos nominais, ou seja, se eu coloco um aumento de preço por conta da inflação e a taxa considera a inflação, então minhas estimativas são valores nominais. Se a taxa não reflete a inflação, então eu vou colocar digamos assim, o efeito da inflação lá nos meus fluxos de caixa, na minha receita, ou enfim, ou nos meus custos, tá? Ó, se a taxa de desconto excluir o efeito de aumentos de preços, então o fluxo de caixa deve ser estimado em termos reais, porém deve incluir aumentos ou futuras reduções específicas de preço, né? É o que eu falei. Então, se você tem que levar em consideração a inflação. Se a taxa leva em consideração a inflação, automaticamente a minha projeção, tanto de entrada quanto de saída de caixa, em valor nominal. Se ela não reflete, então, efetivamente, eu preciso considerar os valores reais, aquilo que eu terei em termos tanto de preço, né, quanto de custo no futuro, certo? E aqui a gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque na hora de montar o fluxo de caixa, a gente pode, vamos falar assim, para evitar dupla contagem, ó. As estimativas de fluxo de caixa não devem incluir, primeiro, entradas de caixa de vida de ativo que geram outras entradas de caixa, que são, em grande parte, independentes. Por exemplo, ativos financeiros, contas a receber. Ou seja, eu tenho determinados ativos que eles já geram fluxo de caixa, tá? Então, eu tenho uma máquina que ela gera fluxo de caixa de que maneira? Pela venda do produto. Perfeito. Então, na venda do produto, vai gerar um contas a receber que vai me gerar caixa. Basicamente, ele faz isso. Então, quando eu estou fazendo uma estimativa dessa, eu não posso considerar a receita da máquina como fluxo de caixa e depois o que eu recebo, senão eu estou contando fluxo de caixa duas vezes. Isso é lógico, né? Ó, saídas de caixa que se referem a obrigações que já foram reconhecidas como passivo. Então, eu já reconheci no passivo, ele já está no meu resultado. E depois, lá na frente, quando eu pago, eu considero de novo. Então, eu estou considerando duas vezes essa saída de caixa. E isso vai, digamos, mudar toda a minha estimativa de fluxo de caixa, né? Ó, então, fluxos de caixas futuros devem ser estimados para o ativo em sua condição atual. Isso aqui é outra coisa importante. Quando eu vou fazer a minha estimativa de fluxo de caixa, não adianta eu vou fazer uma reforma nesse ativo, né? Por isso que ele fala aqui, ó, as estimativas não devem incluir futuras entradas ou saídas de caixa
previstas para as quais se tem expectativa de advir de futura reestruturação ou melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo. Ah, não. O meu fluxo de caixa eu já estou colocando, no ano que vem eu vou dar uma reforma geral nesse ativo, então eu vou colocar ele aí com um fluxo de caixa maior. Não, não posso fazer isso. Primeiro, porque pode ser que você não faça essa reforma. Segundo, a reforma que você faz, essa reestruturação, essa mudança no seu negócio, pode ser que não gere o fluxo de caixa estimado. Então, eu vou colocar esse fluxo de caixa ou considerar quando ele for efetivo. Antes, eu não posso considerar um fluxo de caixa somente pela expectativa, reestruturação, melhoria ou aprimoramento. Gente, porque isso pode ser que nunca ocorra. Você pode fazer um aprimoramento naquele ativo e ainda assim ele não gerar o benefício que você espera. Então, isso não pode ser considerado, tá? Ó, em função, então, desses fluxos aí futuros de caixa, né, estimados para o ativo, o valor em uso não deve refletir, tá? Então, o valor em uso não deve refletir. Espera aí. Nós estamos falando aqui, ó, futuras saídas de caixa ou redução de gastos relacionados, por exemplo, redução dos gastos pessoal, ou benefício que se tenha a expectativa de advir de uma futura reestruturação. Então, do mesmo jeito que eu não vou refletir as entradas ou os ganhos, como a gente tem aqui nesse slide, eu também não vou refletir as saídas. Então, por exemplo, ou aquilo que você ganha por conta de, então vou fazer uma reestruturação, vou reduzir pessoal. Isso melhora o fluxo de caixa do meu ativo. Será? Perceba que muitas vezes esse tipo de reestruturação, ele pode reduzir custo, mas não é o ativo que está gerando mais ou menos custo. Lembra que a gente falou? Você tem o custo que é relativo ao ativo e o custo, digamos assim, e o ganho ou a perda que é proveniente do uso daquele ativo, tá? Então, futuras saídas de caixa que melhorarão ou aprimorarão o desempenho do ativo ou entradas de caixa relacionadas para as quais se tem expectativa que advenham dessas saídas. Isso não deve constar no meu fluxo de caixa. Por quê? Eu vou melhorar o ativo, então vou considerar no fluxo essa saída para... Não, não posso, eu não fiz ainda. Então, eu não posso fazer isso. Por quê? Às vezes pode ser que não aconteça. Segundo, pode até acontecer, mas ele não gera o benefício. Então, só vai ser refletido quando acontecer, nesses casos de estimativa, esse tipo de coisa, tá? Fora isso, não devemos considerar. Ele também não deve incluir entrada ou saída de caixa proveniente de atividade de financiamento. Então, eu fiz um financiamento para aquele ativo. Então, nesse ativo, eu preciso considerar o pagamento da minha parcela do financiamento. Bom, perceba que aí você não está mensurando a perda, você está mensurando fluxo de caixa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de retorno de capital, e não necessariamente o retorno do ativo. E aí eu não posso considerar isso lá no meu fluxo de caixa. Não, mas eu tenho que pagar o meu financiamento. Tudo bem, são coisas distintas. Para impairment, isso não deve ser considerado. Se eu estiver falando de valuation, se eu estiver falando de orçamento, aí perfeito, que aí vai entrar no orçamento de caixa, mas não na mensuração desse ativo. Recebimento ou pagamento de tributo sobre a renda, mesma coisa, tá? Mas sobre o ganho tem que pagar imposto de renda. Não, o cálculo tem que ser feito antes dos tributos, antes dos impostos, tá? Então não deve ser considerado. Então, a estimativa de fluxo de caixa líquido, então a ser recebido ou pago pela baixa de um ativo ao término de sua vida útil, que é o nosso valor residual, percebe? Então, por isso que, gente, também é importante isso aqui, quando você está registrando aquele seu ativo, a gente fala de valor residual, muitas vezes as pessoas não dão muita bola para aquilo, né? Então, quando você tem esse valor residual, tem que lembrar que ele vai ter efeito no fluxo de caixa quando você vai estimar o impairment. Por quê? Porque, você vai receber, ou pelo menos pretende receber, ou até pagar, né? Basicamente receber. Ao término de sua vida útil, então, você pode falar pagar porque a gente pode estar falando de um leasing, né? Então, lá no final, eu tenho que colocar o meu valor, pagar o valor residual, pode acontecer também. Pela baixa de um ativo ao término de sua vida útil, é determinada de modo semelhante para o valor justo líquido das despesas de vendas. Exceto que, ao estimar esses fluxos líquidos de caixa, a entidade deve usar preços em vigor na data da estimativa para ativos semelhantes que atingiram
o valor de sua vida útil e que operaram em condições semelhantes àquelas nas quais o ativo será utilizado. Então, eu vou fazer essa estimativa do valor lá no futuro, eu tenho que pegar vamos falar assim, hoje, um ativo com a idade ou com o tempo de vida semelhante a esse ativo que eu estou fazendo o meu impairment, e ter uma ideia desse valor que eu vou pagar ou receber lá no futuro, mas com data de hoje. Tá? Dificilmente eu vou conseguir pegar aquele valor, trazer ele para valor presente. Sim, posso fazer, mas aí pode ser que a estimativa não fique confiável, né? Pode ser que a gente tenha problema na estimativa. Ó, a entidade, então, deve ajustar esse preço, seja lá, ó, tá vendo? Ó, pelo efeito futuro de preço devido, ou seja, pela inflação, quanto para futuros aumentos ou diminuições específicas de preço, tá? Então, eu pego esse valor e faço essas estimativas aí. Então, ó, vai aumentar o preço, então esse valor vai ser tanto, ou vai reduzir, ou tem a inflação. Então, isso precisa ser considerado, mas aí são estimativas daquilo que será pago ou recebido no futuro, né? Ou seja, basicamente, o meu valor residual, aquilo que eu vou considerar lá no final desses valores residuais aí, tá bom? E aí, pensando em moeda estrangeira, fluxo de caixa em moeda estrangeira, ó, eles são estimados na moeda em que são gerados. Então, por exemplo, eu estimo o fluxo de caixa, pessoal, veja, olha só que interessante, ó, os fluxos de caixa em moeda estrangeira são estimados na moeda em que são gerados. Vamos pensar em dólar. Então, eu vou montar o meu fluxo de caixa em dólar e, em seguida, descontados, usando-se uma taxa de desconto adequada para essa moeda. A entidade deve traduzir o valor presente usando a taxa de câmbio à vista na data do cálculo do valor em uso. Olha que interessante, se você vai fazer um impairment de um ativo que ele é estimado em moeda estrangeira, eu monto o meu fluxo em moeda estrangeira, eu desconto ele em moeda estrangeira, o valor que você chega, o valor justo, né? O valor em uso que você chega lá, que você aplica, este valor eu faço a conversão. Eu faço já pelo líquido, eu não vou fazer a conversão das minhas entradas, porque imagina, eu vou projetar para 5 anos, eu vou ter que pegar a minha taxa, fazer uma estimativa de projeção de dólar para os próximos 5 anos, as minhas despesas pelos próximos 5 anos. Não, eu vou fazer tudo em dólar, tudo na moeda estrangeira, e o final, o valor final, o resultado final, eu faço a conversão. Tá? Isso aqui é bem interessante, porque se não fizer dessa forma, a probabilidade de erro, pessoal, é muito grande, porque você vai ter que fazer estimativas do câmbio, e o câmbio varia aí uma série de fatores, tá? Então, não é adequado. O adequado faz tudo na moeda estrangeira e o resultado você converte, tá? Outra coisa importante que ele vai falar, pessoal, é a taxa de desconto, tá? A taxa de desconto é outra coisa fundamental também, porque é essa taxa que vai trazer valor presente, é essa taxa que vai fazer a diferença. Ó, ela tem que ser a taxa antes dos impostos. Lembra que a gente falou agora há pouco que o imposto de renda que você vai pagar ou recuperar não deve ser considerado? Então, porque é antes dos impostos, né? Ó, aqui reflita as avaliações de mercado. Primeiro, acerca do valor do dinheiro no tempo. Então, juros compostos, inflação, tudo vai ser considerado, e dos riscos específicos do ativo para os quais as estimativas não tenham sido ajustadas. Quando ele fala não ajustadas aí, é porque eu não fiz ajuste nos valores, não trouxe a valor presente, não fiz nada. É o valor puro e simples que a gente tem dessas estimativas. Então, os riscos que eu tenho nessas estimativas e o valor do dinheiro no tempo, eles têm que ser contemplados na taxa, tá? Vai ter mais coisa aqui, quer ver? Ó, deve ser uma taxa que reflita a avaliação de mercado, ou seja, precisa ser algo real no mercado, não adianta o mercado estar cobrando 7% e eu estou cobrando 15%, ou o mercado está cobrando 15% e eu estou cobrando 5%. Não dá, tem que refletir aquilo que o mercado está levando em consideração. O valor do dinheiro no tempo, como a gente falou, e o risco, tá vendo? E dos riscos específicos do ativo. Então, é o retorno que os investidores exigiriam, é o prêmio de risco, é o que você espera ganhar sobre correr risco, né? Se eles tivessem que escolher um investimento que gerasse fluxo de caixa de montantes, tempo de ocorrência e perfil de riscos equivalentes àqueles que a entidade espera que advenham do ativo, tá? Então, quando eu vou pensar nessa taxa, gente, esses são fatores que precisam estar refletidos lá. A taxa precisa refletir isso daí. Claro que tem uma fórmula específica para montar isso, mas eu preciso considerar o risco que eu corro, então o prêmio que eu quero ganhar sobre esse risco.
A questão do valor do dinheiro no tempo, então, inflação, o tempo que vai ser, o quanto eu vou ser remunerado aí por esse tempo, as taxas que o mercado pratica, entre outras coisas, tá? Ó, essa taxa é estimada a partir de taxas implícitas, tá? Ó, em transações correntes do mercado para ativos semelhantes. Ou ainda do custo médio ponderado de capital de companhia aberta listada em bolsa que tenha um ativo único ou carteira de ativos semelhantes em termos de potencial de serviços e risco de ativos sob revisão. Ou seja, ele está falando o seguinte, dependendo do caso, eu vou pegar essas taxas que estão implícitas aí em transações que ocorrem no mercado, esse seria o input número 2 do valor justo, e vou fazer baseado nessa taxa, digamos assim, copiando essas operações semelhantes. Ou eu vou pegar o meu custo médio ponderado de capital, o nosso WACC, certo? Average Weight Cost of Capital, então, ou seja, custo médio ponderado de capital. Vou pegar o meu capital próprio, capital de terceiros, vou ponderar cada um deles e ali sai uma taxa, né, desse custo médio ponderado de capital. Então, isso precisa ser considerado, né? O Alex não está aqui hoje, mas o Alex já falou isso algumas vezes. Para quem lembra, falou, então é melhor usar a inflação interna, ou seja, o custo de capital da empresa, que é o WACC, que é exatamente o que ele está falando aqui, tá? Isso tudo para compor a taxa de desconto, gente. Ó, quando uma taxa específica de um ativo não estiver diretamente disponível no mercado, então a entidade deve usar substitutos para estimar essa taxa. Lógico, se eu não tenho uma taxa específica, se eu não consigo mensurar a partir de dados observáveis aí do mercado, eu vou fazer uma estimativa. E, de novo, precisa ser uma estimativa confiável, com premissas e considerações razoáveis, dentro de valores que são valores reais, valores que a gente tem para poder ter taxas reais, tá, pessoal? Não dá para ficar inventando. Ó, aqui a gente tem um exemplo dessa taxa, como que a gente pode mensurar essa taxa, tá? Chegar numa taxa de desconto, ó. Imagina que eu tenho aqui um financiamento de longo prazo, eu tenho uma debênture e tenho empréstimos. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma ponderação do meu capital próprio, tá? Fazendo essa ponderação aí, certo? Então, eu tenho, ó, o valor dos meus empréstimos aqui, das minhas operações. Então, para financiamento, eu tenho 300 mil, tenho 450 mil em debênture e tenho 120 mil de empréstimos. E aqui é a taxa anual desses empréstimos aqui. Então, para esse financiamento, eu pago 10,8%. Nas debêntures, eu estou pagando 7,5% e nos empréstimos, 14,3%. E aqui, pessoal, é a proporção, tá? Então, quando a gente fala de proporção aqui, ó, estou falando, se eu for somar aqui, ó, tá? Então, se eu vou somar aqui, eu estou falando aqui de 100%, tá? Então, esse 100% é a proporção que eu tenho daqui, ó, tá? Então, isso aqui representa 34% de 870, ou melhor, isso aqui, né, ó, 34% de 870, aqui 51% de 870 e aqui 13% de 870, tá? Consequentemente, eu tenho essas taxas. Aí eu pego, multiplico, vamos falar assim, ó, esta taxa por esta por esta, esta por esta, e eu tenho igual isso aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, 10,8 vezes 34,5% dá 3,7. 7,5 vezes 51%, 3,9. 14,3 vezes 13,8% me dá 2%. Consequentemente, somando os três, a minha taxa média ponderada de capital é 9,6. Então, se eu fosse trazer a valor presente, aqui, fazendo essas considerações aqui, ó, taxa específica, o risco, o valor, não sei o quê. Então, aí, usando basicamente aqui, ó, ou ainda o custo médio ponderado de capital. Fazendo isso, eu aplico isso aqui. Então, se eu fosse usar, digamos, numa condição desse tipo, trazer a valor presente, os benefícios que uma determinada máquina vai me dar, né? Eu posso usar uma taxa de 9,6. Tá vendo? Então, olha aqui esse caso aqui, Rose. Você entendeu essa situação, Rose? Aqui nós temos uma estimativa. Pergunto, você fazendo um cálculo dessa forma como eu estou mostrando para vocês, você acha que essa estimativa é confiável ou não? Estou pensando aí na taxa que foi usada, né? Então, mas veja que aquelas taxas, vamos voltar aqui, ó. Essas taxas que a gente tem aqui, ó, essas aqui são taxas da operação, está no contrato.
Entendeu? Tá. Essas taxas não são taxas que eu criei. Então, quando eu fiz um financiamento lá no banco, o banco me cobrou 10,8. Quando eu peguei essas debêntures, quando eu emiti essas debêntures, eu vou ter que pagar lá para quem comprou 7,5. E os empréstimos que eu fiz, essa taxa é 14,3. Isso aqui está no contrato. Então, veja que aqui são taxas efetivas, tá? E aqui é a proporção. Então, fazendo um com o outro, veja que aqui eu tenho uma estimativa, mas é uma estimativa confiável, porque você tem um método próprio para isso. Entende? Então, aqui eu poderia descontar o meu fluxo de caixa usando essa taxa aqui. E se vocês lembrarem, né, vou citar de novo o Alex aqui, ele falou isso, acho que na última aula que a gente teve de fluxo, ou em outros casos que a gente falou de fluxo de caixa, ele falou sobre isso. Ele falou assim, não, a gente precisa usar a taxa de inflação da empresa, ou seja, o custo de capital da empresa. Então, como é que eu chego lá? Esta forma aqui, gente, é uma maneira, digamos, simplificada, tá? De utilizar esse WACC, tá? Porque, ó, quer ver, ó, se a gente for usar a taxa efetiva do WACC, olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que seria essa fórmula, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, tá na minha telinha aqui, vocês estão vendo a minha tela do computador aqui, ó? Tá vendo? Deu uma gugada aqui, ó. Olha como que é a fórmula, ó. Meu Deus. Então, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui no cantinho? Essa aqui, gente, é a fórmula do WACC, Weighted Average Cost of Capital. Então, aí eu preciso entender as variáveis. Ó. Por exemplo, o E é o total do patrimônio, né? O D é o total da dívida, tá vendo? Ó? O RE cadê? O RE nem tá aparecendo aqui, né? Ah, desculpa, é o R, não tem ali. Aí eu tenho aqui, ó, tal, não sei o que, 1 menos T. Então, eu preciso fazer essa consideração. Então, ao invés de usar essa fórmula que ela é mais complicada, eu uso essa daqui que ela é mais simples, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui ela é mais simples e ela reflete diretamente o capital da sua empresa. Então, vamos lá, você vai montar um fluxo de caixa, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou considerar qual taxa. Então, eu posso calcular aqui o meu WACC, mas aqui, principalmente, a gente teria essa questão do WACC no momento de uma empresa, vamos falar, você está fazendo isso para uma empresa de capital aberto. Então, aqui porque ele vai falar, ó, você tem o custo capital dos acionistas, o custo da dívida, o total do patrimônio, e aí esse total do patrimônio ele está atrelado, por exemplo, ao total do patrimônio dos investimentos, então fica mais complexo. Por isso que, como a Daiane Farias está falando ali, né? Por isso que a Daiane Farias dessa forma, né, Daiane? Você utilizaria essa forma mais simples, porque realmente é mais simples e ele reflete, digamos assim, de forma mais realista. Agora, se é uma empresa de capital aberto, você tem investimentos e você faz parte de uma carteira de investimentos, aí o ideal seria você usar. Quer fazer bem completo, direitinho, você vai usar essa fórmula do WACC. Isso aqui é complexo, viu, gente? Isso aqui eu já ensinei na pós-graduação, num curso de finanças, se não me engano, curso de análise de investimentos. Isso aqui é complexo, não é tão fácil fazer esses cálculos aqui, não. Tá? Porque eu preciso pegar o valor dos investimentos dentro de uma carteira de investimento, quanto que aquela ação vale dentro de um grupo de ações, é bem mais complexo. Então, né, a gente tem que fazer igual a Daiane, né? Usar essa forma mais simples aí, né? Eu particularmente faria isso, tá? Porque a gente tem outras normas, tem outros eventos que usam dessa maneira mais simples e o resultado não seria tão fora da realidade, tá? Bom, aqui ele fala, então, reconhecimento e mensuração da perda por desvalorização. Então, fui lá, apurei meu valor justo, apurei meu valor em uso, fiz todos esses procedimentos para fluxo de caixa, detectei uma perda. Tá? Então, ó, reconhecimento e mensuração da perda. Detectei uma perda. O que eu faço? Ó, se e somente se o valor recuperável for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda. Tá? Então, se o meu valor recuperável for inferior ao meu contábil, a diferença é perda. Tenho que reconhecer como perda e ponto final. Simples assim. Tá? Aí, bom, ele vai falar aqui, ó, então a perda por desvalorização
deve ser reconhecida imediatamente na DRE, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Se você tem esse ativo reavaliado, então, digamos, essa perda, ele diminui o saldo da reavaliação antes de ir para resultado, tá? Mas a gente não tem mais reavaliação no Brasil, então você detectou uma perda, o reconhecimento é imediato e ele vai para resultado do período. Normalmente despesas administrativas, tá, pessoal? Normalmente ele vai para despesas administrativas, essa perda aí, tá? Ó, a perda por desvalorização de ativo não reavaliado, DRE, vai para resultado na hora, não preciso me preocupar com esses valores que tinham sido reavaliados. Ó, entretanto, tá? A perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, lá na reserva de reavaliação. Não sei se vocês sabem como que funcionava, pessoal, essa questão da reavaliação dos ativos. Só para vocês entenderem o que ele está falando aqui nesse slide. Então, eu tinha um determinado ativo, vamos supor que esse ativo estava no meu balanço por 20 mil, ia lá fazer um laudo, e o cara falava assim, não, um perito, né, falava assim, isso aqui vale 50 mil. Então tá, então eu tenho uma reavaliação de 30, somando os dois vai me dar os 50. Perceba que a reavaliação é para você aumentar o valor do ativo. Então, eu debito imobilizado e credito reserva de reavaliação lá no patrimônio líquido. Então, quando eu tenho uma perda, antes de eu pegar essa perda e mandar para o resultado, primeiro eu ajusto essa reavaliação, tá? Reajusto, arrumo, ou melhor, ajusto esse cálculo de reavaliação que foi feito. E a contrapartida, ele vai para onde? Lá na reserva de reavaliação. Então, eu vou diminuir minha avaliação no ativo e a minha reavaliação no ativo e a minha reserva lá no passivo. É isso que a gente vai ter que fazer. Esse valor não vai para resultado, ok? Ó, essa perda de desvalorização sobre ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida no ativo. Então, eu credito reavaliação no ativo, ou ativo reavaliado, reavaliações, depende do nome que você deu, e debito reserva de reavaliação no passivo, lá no PL, desculpa, sem tramitar por resultado, ok? Ó, quando o montante de perda for maior do que o valor contábil do ativo, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu já discuti com a Daiane, né? A Daiane Farias, a gente já fez essa discussão uma vez. Não foi relacionado a impairment, foi relacionado a investimentos, mas é a mesma coisa, não sei se ela lembra. Sim, ó, eu lembro. Não lembra? E não adiantou, viu, pessoal? Né? Só para vocês saberem que se eu não estou enganado, não adiantou, né, Daiane? Porque eu falei que não podia, a Daiane levou isso lá para frente para a gerência dela, mas parece que a gerência fez assim mesmo, não foi? Sim, você está falando do investimento, né? Isso, exatamente. Então, é porque a gente assumiu as obrigações. Não, então perfeito. É verdade. É verdade. Então, nesse caso, realmente você tem, tá? Vejam o que ele vai falar aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, ó. Ele diz assim: quando o montante estimado de perda por desvalorização for maior que o valor contábil ao ativo ao qual se relaciona, a entidade deve reconhecer um passivo somente se isso for exigido por outro pronunciamento técnico, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, o que ele está querendo dizer, pessoal? Vamos supor que eu tenho um ativo de 100 mil reais. Qual é o valor que eu posso perder nesse ativo? Se o meu ativo é de 100 mil, eu não posso perder 110 mil. Posso perder 110? Não, eu só posso perder 100. Não, mas aí é assim, então vamos lá, eu tenho um ativo de 100 mil. Aí você detectou uma perda, a perda é 110 mil. Então o que eu faço? Tem gente que faz assim, eu credito o meu ativo como uma conta redutora, né, que é a perda, 100 mil. Mas aí vai faltar 10. Né? Então debito resultado 110, né? Então vai faltar um crédito de 10 aí. E aí muita gente quer colocar isso no passivo. Mas assim, a questão é, você tem uma perda de um ativo. Esse ativo, ele gerou para você alguma obrigação? Esse caso da Daiane gerou. Então veja que essa perda no investimento, a empresa dela teve que assumir algumas obrigações, então a gente reconhece o passivo. Está lá no CPC 18. Aqui ele fala assim, se eu tivesse, na hora de apuração da perda, eu identifiquei que a minha perda é 110 e o meu ativo é 100, eu só reconheço uma perda de 100. Eu não posso reconhecer uma perda de 110, a não ser que você tenha algum outro CPC, alguma outra norma do FRS que vai fazer ou pedir
que você reconheça essa perda. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma que vai pedir para você reconhecer o passivo, a não ser que você realmente tenha uma obrigação por conta dessa perda. Pode até ocorrer, mas, né, se não tiver, se você não cria uma obrigação, eu vou reconhecer somente a perda até o limite do meu ativo, tá? Ó, depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão deve ser ajustada em períodos futuros. Claro, que eu não estou considerando uma perda de 100%, né? Então, eu tenho um ativo, estou lá depreciando, tenho lá minha vida útil e tal, e aí eu tenho uma perda, tá? Então, veja que o valor contábil do meu ativo muda. Então, eu preciso pegar o meu valor contábil, menos minha depreciação acumulada, menos a perda que eu tenho aqui, estimada, vai ter um novo valor contábil, e aí eu recalculo esta depreciação, tá? Eu tenho que recalcular essa depreciação. Ó, então, deve ser ajustado em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos o seu valor residual, se houver. Em base sistemática, né? Ao longo da vida útil, ou seja, mês a mês, aqui é o procedimento de contabilização normal de amortização, exaustão ou depreciação. Então, reconheço uma perda, meu valor contábil muda, eu mudo a minha estimativa de depreciação. Ó, e se a perda por desvalorização for reconhecida, quaisquer ativos passivos fiscais diferidos relacionados devem ser reconhecidos em consonância com o CPC 32, tá? Ó, comprovando se o valor contábil revisado do ativo com sua base fiscal. Então, assim, gente, o CPC 32... ele fala de diferenças temporárias. Então, essa desvalorização ela vai gerar uma diferença temporária. Então, se mudou a vida útil do ativo, mudou, desvalorização, não sei o quê, então você tem que aplicar o CPC 32, que, se eu não estou enganado, vou até olhar aqui na minha listinha, pessoal, ó, CPC 32 é na semana que vem, tá? A gente vai começar a falar do CPC 32 na semana que vem. A Rosiane, inclusive, fez o treinamento comigo essa semana sobre o CPC 32, tá? É um pouquinho complicadinho isso. Agora, a gente entra também na unidade geradora de caixa aqui, ó. Tá? Nessa unidade geradora de caixa. O que é isso? A gente já falou que a unidade geradora de caixa, ela é quando eu vou utilizar esse conceito quando eu não consigo aplicar esse conceito para um único ativo. Vou aplicar esse conceito para vários ativos, porque o que gera receita é o conjunto dos ativos, não um ativo só. Tá? Então, ó, se houver qualquer indicação de que o ativo possa estar desvalorizado, o valor recuperável deve ser estimado para o ativo individual. Então, essa é a premissa básica. Mas, ó, se não for possível estimar o valor recuperável para o ativo individual, a entidade deve determinar o valor recuperável da unidade geradora de caixa. Tá? Aquilo que a gente chama de unidade mínima geradora de caixa. Então, ó, o valor recuperável de um ativo individual não pode ser determinado se tem os meus ativos individuais. Como é que eu vou fazer isso? Lembra? A gente falou aí a questão das mesas da Rose, né? Como usei como exemplo. Ó. O valor em uso do ativo não pode ser estimado como sendo próximo do seu valor justo líquido das despesas de vendas. Então, eu não consigo saber se, quando eu trago a valor presente, né, quando eu chego no meu valor em uso, se esse valor justo, eles são muito próximos um do outro. Por exemplo, quando os fluxos de caixas futuros advindos do uso contínuo do ativo não puderem ser estimados como sendo insignificantes, ou seja, eles são significativos, eles vão fazer diferença. Então, eu não vou usar o conceito de ativo individual, vou usar o conceito de unidade geradora de caixa. Ó, o ativo não gerar entradas de caixa, que são em grande parte independentes, ou seja, por exemplo, aqui no meu escritório, pessoal, a geração de fluxo de caixa ocorre com a junção dos ativos, são todos os ativos que geram caixa, não é um ativo único, é o conjunto de ativos, tá? Então, eu não vou poder usar o conceito de ativo individual, vou para a unidade geradora de caixa. Nesses casos, o valor em uso, e portanto o valor recuperável, somente pode ser determinado pela unidade geradora de caixa, tá? Pelo conjunto. Se você pegar, por exemplo, uma farmácia, pessoal, vamos lá, vou pegar a Raia Drogasil, vou falar aqui porque é uma informação pública, está no balanço deles, tá? Ele é capital aberto. Quando você olha no nosso aplicativo, eles fazem isso. Eles consideram como unidade geradora de caixa, cada farmácia que você tem, aquilo tudo é uma unidade geradora de caixa, para ver se tem perda ou não. Não é só a gôndola, não é o computador que está lá, é o conjunto.
Claro, menos o estoque, né? Porque o estoque é estoque, tem um procedimento específico, mas todos os ativos que estão lá geram receita de forma conjunta. Ele não gera receita de forma individual, não é? Então a gôndola gera uma receita, o caixa gera outra receita, o balcão. Não. É o conjunto de ativos como um todo, tá? E aí eu vou usar esse conceito de unidade geradora de caixa. As Casas Bahia também faz isso, né? Porque você tem a loja, então basicamente toda a empresa, digamos, de comércio, né, usa este conceito de unidade geradora de caixa, tá? Eu pulei aqui. Acho que eu pulei, deixa eu só ver aqui, peraí. Aqui, falei esse, é esse, né? Então, e outra coisa, se existir mercado ativo por produto gerado por um grupo de ativos, então esse ativo ou grupo de ativos deve ser identificado como unidade geradora de caixa, mesmo que alguns ou todos os produtos sejam utilizados internamente, né? Então, se existir mercado ativo para o produto gerado por um ativo ou grupo de ativo, então esse ativo ou grupo de ativos ele deve ser identificado como unidade geradora de caixa, tá? Se as entradas de caixa geradas por qualquer ativo ou unidade geradora forem afetadas por preço de transferência interna, ou seja, quando eu estou fazendo uma negociação entre matriz e filial, estou vendendo para outra empresa, mas é a empresa do grupo e aí o preço é mais baixo, o preço não é exatamente o preço de mercado, então aí nós temos essa, digamos, essa afetação desse preço entre as unidades da empresa, né? Entre os controladoras e controladas. A entidade deve usar a melhor estimativa da administração em relação aos preços futuros que poderiam ser obtidos em transação entre partes independentes. Então, se eu faço essa operação e é uma operação beneficiada para a minha controlada, né, eu preciso fazer o seguinte, eu vou ter que levar em consideração o fato de que os preços, se eu estivesse vendendo para fora, eles seriam outros. E aí eu preciso fazer essa estimativa considerando os preços que seriam usados para terceiros. E aí eu preciso considerar isso aqui, pessoal. Bom, as entradas futuras de caixa utilizadas para determinar o valor em uso, né, da unidade geradora de caixa e as saídas. As saídas futuras de caixa para determinar o valor em uso de qualquer outros ativos, tá? As unidades geradoras de caixa devem ser identificadas de maneira consistente de período a período. Não posso usar um conceito de unidade geradora de caixa nesse exercício e no exercício seguinte usar outro, tá? Para um período, para o mesmo ativo ou tipos de ativos, a menos que haja justificativa. Sempre que houver justificativa para mudança, a gente pode mudar, não tem problema, tá? Mas isso precisa ser levado em consideração aí, tá? Se a entidade determinar, então, que o ativo pertence a uma unidade geradora de caixa diferente da que pertencia em períodos anteriores, então, em 2021, esse ativo ou esse grupo de ativos está na unidade geradora de caixa contabilidade, escritório contábil. Não, agora ele passou para a unidade treinamento. Então, tá? Saiu de uma unidade para outra, tá? Diferente da que perder, ou que os tipos de ativos na unidade tenham mudado. Então, esta norma requer divulgações acerca da unidade geradora de caixa, se uma perda por desvalorização for reconhecida ou revertida para esta unidade geradora de caixa. Então, vamos supor, ele fez uma mudança, tirei o ativo de um lugar, passei para o outro, e nesse outro lugar que foi, houve uma perda. Eu tenho que reconhecer uma perda. Reconhecendo essa perda, eu preciso divulgar isso, né? A gente vai ver depois na questão da divulgação, isso precisa ser divulgado. Beleza? Até aí, tudo bem, pessoal? Estou correndo um pouquinho para ver se a gente consegue, são 11h20 já, né? Para ver se a gente consegue finalizar. 11h20, a gente tem aí bastante slides aí, tá? Até aí tranquilo, então, né? Bom, então o valor contábil deve ser determinado de maneira consistente pelo modo pelo qual é determinado o montante recuperável. Tá? Então, o que ele fala? O valor contábil da unidade geradora de caixa, deve incluir somente o valor contábil daqueles ativos que podem ser atribuídos diretamente ou alocados em bases razoáveis e consistentes à unidade geradora de caixa.
Então, ó, deve incluir somente o valor contábil dos ativos que são diretamente atribuíveis ou alocados àquela unidade de caixa. Se eu tenho algum que eu vou ter que fazer via rateio, então basicamente ele não é daquela unidade geradora de caixa, ó, e que gerarão as futuras entradas de caixa utilizadas para determinar o valor em uso da unidade geradora de caixa. Porque às vezes, pessoal, você pode ter determinados ativos que eles podem até interferir em alguma unidade geradora de caixa, mas aquele ativo não é daquela unidade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão você vai sobrecarregar muitas vezes com despesa, e a receita que vai ser gerada dessa unidade ou daquele ativo não vai para aquela unidade geradora de caixa. Então, quando a gente pensa em unidade geradora de caixa, a gente tem que considerar que lá estará tanto a receita quanto os gastos para gerar essa receita, tá? Ó, não deve incluir o valor contábil de qualquer passivo reconhecido, a menos que esse valor recuperável, a menos que o valor recuperável da unidade geradora de caixa não possa ser determinado sem considerar esse passivo. Então, gente, estou falando de unidade geradora de caixa, estou falando de ativo. Tá? Estamos falando de ativo. Ah, mas é o ativo, mas ele tem um passivo atrelado. A princípio, são coisas distintas. Eu vou falar somente do ativo, tá? Agora, o que ele diz aqui nesse item B, ele fala assim, bom, então, supondo que você tenha um ativo que tem ali um passivo atrelado a ele, e eu não consigo mensurar o valor desse ativo sem desconsiderar esse passivo, então tudo bem, eu vou considerar o passivo ali na unidade geradora de caixa também. Não deveria, tá? Então isso é somente quando você tem exceções do tipo, eu não consigo mexer ou apurar a minha unidade geradora de caixa, tá? Ó. Então, quando a gente tem essas unidades aqui, ele fala, ó, quando os ativos são agregados para fins de avaliação do montante de recuperação, é importante incluir na unidade geradora todos os ativos que gerem ou são utilizados, desculpa, pessoal, para gerar fluxos de caixas relevantes, tá? Então, eu preciso considerar todos esses ativos que vão gerar ou são utilizados para gerar fluxo de caixa, tá? De outra forma, a unidade geradora de caixa pode parecer ser totalmente recuperável quando de fato ocorreu uma perda. Então, se eu não agrego, né, vamos falar assim, se eu não considero todos esses ativos que de certa maneira eles entram naquela unidade geradora de caixa, então, ao desconsiderar isso, o que vai acontecer? Pode parecer ser totalmente recuperável quando na prática ou na verdade ocorreu uma desvalorização, você teve uma perda, tá? Então, esse poderia ser o caso, por exemplo, ó, do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou dos ativos corporativos, tais como ativos do escritório central. Ele vai falar aqui na sequência sobre ativo corporativo, né? Então, esses ativos corporativos, eles têm que ser considerados também, né? Naquela unidade geradora de caixa, ó. Aqui ele vai falar do ágio primeiro, ó. Então, alocação do ágio por expectativa de rentabilidade futura à unidade geradora de caixa. Então, para o propósito do teste, né, do impairment, o ágio, né, o goodwill, adquirido em combinação de negócios, deve... deve, a partir da data de operação, ser alocado a cada unidade geradora de caixa adquirente. Então, você fez uma combinação de negócios, surgiu o goodwill, tá? E ali, pessoal, esse goodwill, ó, adquirido em combinação, deve, a partir da data da operação, ser alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa adquirente. Então, qual foi a unidade geradora de caixa que adquiriu a outra empresa ou que fez parte dessa aquisição e que gerou o goodwill? Então, isso precisa ser dividido. Então, é para a empresa inteira? Então, talvez você vai pegar esse goodwill e alocar ele nas diferentes unidades geradoras de caixa, tá? Porque nem toda empresa, pessoal, eu diria assim, a maioria tem, mas nem todas, não dá para falar que é 100% que tem unidade geradora de caixa. Muitas trabalham com ativos individuais, tá? Cada unidade ou grupo de unidades ao qual o ágio é alocado dessa forma, né? Esse item de cima deve representar o menor nível dentro da entidade na qual o goodwill é monitorado para fins gerenciais internos e não pode ser maior do que um segmento operacional, conforme definido pelo item 5. O que é esse CPC 22, informações por segmento? Ele vai falar para a gente o seguinte, ó, então você tem aqui esses segmentos, você tem
por exemplo, acima de, se eu não me engano, acho que 75% das suas receitas são geradas por diferentes áreas. Por exemplo, a Petrobras, ela está sujeita ao CPC 22, que ela fala assim, então eu tenho extração de petróleo, eu tenho refino de petróleo, eu tenho gás de cozinha. Então, essas são atividades diferenciadas. E tendo essas atividades serem diferenciadas, eu preciso apresentar, então, conforme diz o CPC 22, as informações por segmento. Eita, Lele, me deu um ataque aqui agora, hein? Então, eu preciso informar isso por segmento. Tá? Então, aí o goodwill ele vai estar alocado dentro dessas unidades geradoras de caixa, mas veja que ele não pode ser maior do que o segmento operacional. Tá? A gente vai falar do segmento, tá, gente? Mais para frente. Aí a gente tem aqui, ó, estamos quase finalizando. Ó, então, se a entidade reorganizar sua estrutura de reporte de forma que altere a composição de uma ou mais unidades geradoras de caixa, a qual esse ágio, né, ele tenha sido alocado, então o ágio de rentabilidade deve ser realocado às unidades afetadas. Então, eu tenho lá o goodwill. O que eu faço com esse goodwill? Eu vou alocar eles às unidades geradoras de caixa, como ele estava falando no slide anterior. Tá? Ou seja, dentro do menor grupo de ativos, mas também ele não pode ser maior do que o meu segmento operacional. Então, se eu faço uma mudança na minha demonstração, na minha composição, na minha organização, e automaticamente determinados ativos eles saem de uma área e vão para outra, então eu preciso pegar esse goodwill e recalcular em função dessas áreas, né? Dessas novas áreas. Agora, gente, precisa tomar um pouco de cuidado aqui, porque na prática nós estamos falando de controle. Para você ter esse tipo de operação aqui, na hora que você fizer, isso tem que estar muito claramente controlado. Se não tiver controlado, como é que você vai fazer para poder, digamos, fazer essa separação, esse registro, essa classificação? Não é fácil fazer isso, se não tiver controle. Então, tem que ter controle aqui nas unidades, tá? Ó, aqui ele fala, então, testando a unidade geradora de caixa com o goodwill, tá? Então, você fez o teste, e aqui, se eu não estou enganado, ele vai falar, ó, para a redução do valor recuperável. Então, você fez o teste e tem perda. Você identificou que tem perda ali. Então, o que ele diz? Ó, quando o ágio, quando o goodwill se relacionar com uma unidade geradora de caixa, ó, mas não tiver sido alocada a ela, essa unidade geradora de caixa deve ser testada para a redução do valor recuperável sempre que houver indicação de que a unidade possa estar desvalorizada pela comparação do valor contábil da unidade, excluindo qualquer ágio de expectativa de rentabilidade futuro, chamado goodwill, com seu valor recuperável. Então, qualquer perda deve ser reconhecida. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu fiz o teste. Tá? Esse goodwill se relaciona, tá? Ele é, digamos, direcionado ou ele está relacionado com alguma área, tá? E aí eu vou ver, então tem uma indicação de que essa área, essa unidade geradora de caixa está desvalorizada? Beleza, como é que eu vejo isso? Ó, pela comparação do valor contábil da unidade, excluindo qualquer ágio de expectativa de rentabilidade futura. Então eu vou pegar minha unidade geradora de caixa com ágio, vou tirar esse ágio aí, né, que ele fala aqui, ó, excluindo qualquer ágio, tiro esse ágio, então pego a unidade geradora de caixa e o inicial e o final. Vou ver se tem perda aí ou não, tá? Ó, se houver comparação, excluindo qualquer ágio, qualquer perda por desvalorização deve ser reconhecida. Então, se você não aplica isso aqui de forma correta, o que vai acontecer? Pode ocorrer de você fazer o teste, achar que teve perda, então você reconhece uma perda, ou achar que você não teve perda. Só que em qualquer um dos casos, pessoal, precisa tomar muito cuidado, porque você pode achar que não teve e teve, e pode achar que teve, mas na prática não teve. Isso está mudando, isso pode mudar a sua demonstração contábil, sua DRE, tá? Isso pode fazer uma mudança na DRE, tá? E o momento do teste, pessoal, o momento que a gente vai fazer aí essa aplicação, né, que a gente vai testar, fazer o impairment, olha só, é interessante, aqui eu acho que é algo interessante, porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser na época do balanço, né?
O teste anual de redução ao valor recuperável para a unidade geradora de caixa pode ser realizado a qualquer momento durante o período, desde que o teste seja realizado todos os anos na mesma. Então eu vou pegar o meu mês mais fraco, que é, sei lá, setembro. Então vou fazer isso em setembro, vou fazer isso em janeiro, tá? Porque é um mês tranquilo. Janeiro, final de dezembro, janeiro, pessoal, muitas empresas fazem esse teste, fazem inventário, é ali que eles vão fazer todos esses procedimentos, tá? E aqui não é diferente. Posso fazer a qualquer momento do período, mas tem que ficar atento que quando for para ocorrer, eu tenho que estar lá, né? Eu vou ter que medir, eu vou ter que, enfim, e tem que ter uma data específica para isso, tá? Unidades geradoras de caixas diferentes. Oi. Pode falar. Não sei se foi lá na palestra da IFRS, que estavam até comentando lá, não sei se foi no grupo, o pessoal estava debatendo lá, né? Qual é a data final do balanço, né? Foi naquele, fala naquele sábado lá, não foi? Isso, o pessoal estava comentando, qual a data final do balanço, né? 31 de dezembro ou é final de mês? Então, olha só, para mim é 31 de dezembro, tá? Mas tem muita gente que considera final de mês. E aqui, Rose, essa sua colocação foi muito boa, pelo seguinte, olha só o que ele fala, vou voltar aqui no slide, ele está dizendo aqui o seguinte, qual que é o momento do teste? Para cada unidade geradora de caixa, qual tenha ocorrido a alocação, elas podem ser testadas em momentos diferentes para a redução ao valor recuperável, né? Deixa eu ver aqui. Porém, se parte ou todo ágio por expectativa alocado a uma unidade decorre de combinação de negócios, durante o período anual corrente, tá vendo? Anual, essa unidade deve ser testada para redução ao valor recuperável antes do fim do período anual. Tá, aqui ele está dizendo o seguinte, bom, eu preciso fazer um teste anual. Quando? Qualquer momento, tá? Qualquer momento. E aí ele fala, se teve ágio, então eu posso fazer aí em qualquer momento, desde que os testes sejam feitos a partir dali todos os anos naquele mês, naquele período. Perfeito. Ele fala que unidades geradoras diferentes podem ser testadas em momentos diferentes. Então, se eu tenho um balanço, vamos supor, eu considero mês a mês, como é que fica isso? Né? Porque, veja, e o próprio teste a gente vai fazer anualmente, mas se você considera, claro que, por exemplo, seu balanço é mês a mês, então quando você fez o teste em janeiro, o balanço de fevereiro ele já vai estar incluído o teste. Tudo bem, se você for comparar com janeiro do ano que vem, ele vai ter o teste, mas isso pensando no impairment, mas a gente tem outras técnicas que a gente tem que aplicar no fechamento do balanço, tá? Então, o inventário, por exemplo, eu vou fazer inventário todo mês ou vou fazer inventário só no final do ano? E aí, quando eu vou comparar, por exemplo, um mês com o outro, pensando num fechamento de balanço, pensando que o meu balanço é mês a mês, isso não, assim, tem várias técnicas que eu vou apresentar somente no final do ano, somente próximo do meu balanço. Não vou nem falar final do ano, vou falar próximo do balanço. E aí, Rose, cai nessa discussão, né? É mês a mês ou valor, o período final? Eu considero como o final do ano, porque no Brasil nós fazemos isso. Não, eu acabo pensando que se você tem um controle, que nem o professor falou, tem que fazer o controle. Aí você tem condições de enxergar aí se você tem que fazer o mês que você tem que fazer ou não. Se você tem o controle da situação, você identificou ali, no meio do mês, vamos supor, você identificou ali essa operação, eu acho que você já deveria fazer. Ou está errado esse pensamento? Não, você falou no meio do mês você fez uma operação, é isso? Se eu tenho o controle e eu identifiquei no meio do mês, já identifiquei lá durante o mês, eu identifiquei uma perda. Eu não tenho que esperar acabar o exercício para poder fazer. Então, basicamente, a gente tem assim, você tem determinados procedimentos que, assim, se você detectou uma perda, o próprio, lá no início lá dos slides aqui, né, ele fala assim, você detectou uma perda, se você detectou, você já reconhece. Eu não vou esperar para reconhecer, eu não vou esperar o final do ano, eu já reconheço. Mas aqui ele está falando, né, assim, para fazer o teste.
Porque tem situações que você, como você disse, você faz uma operação e ali na operação você detectou uma perda, eu já reconheço. Agora, aqui ele está falando fazer o teste mesmo, você pegar todos os seus ativos, pegar as suas unidades geradoras de caixa, então você precisa, entendeu? Quando que você vai fazer esse teste? Vamos supor que você não teve uma operação única ou individual ali que te indicou essa perda. Você não teve isso. Você foi lá e percebeu, ou melhor, você passou o ano, você tem que fazer o impairment, você tem que fazer o teste, né? Você tem que fazer o teste, mas não teve uma operação ou um momento específico. Então, o que ele está falando? Quando que eu faço isso? Muita gente pensa em fazer isso agora, no final do ano, porque está próximo do balanço. Mas como é que fica o balanço se você considera um balanço todo mês? Entende? Eu acho esquisito, por isso que eu prefiro pensar balanço em termos de 31 de dezembro. A auditoria que gosta de fazer isso, tá? E aí, por isso que teve aquela discussão, lá naquele dia, lá no Sindicont, lá, naquele sábado, o pessoal ficou discutindo bastante isso. Ah, mas é mês a mês, é o final do ano. Bom, o importante para nós aqui é nós sabermos o seguinte: você foi trabalhar numa empresa, prestou serviço numa empresa, pode ter as duas situações, entendeu? E aí a gente não vai pagar mico, como já aconteceu comigo. Não, é no final do ano, tal, não sei o quê. Aí o diretor financeiro foi consultar o pessoal da Inglaterra, o cara falou, não, é mês a mês. Ele falou, tem que ser mês a mês. Eu falei, tá bom, não concordo, mas você está falando que é mês a mês, beleza, vamos seguir adiante, vamos tocar o barco, né? Então, isso ocorre, infelizmente, tá? Não é nem pagar um mico, né, professor? A É, vivência deles lá é outra, né? exato. Não é pagar mico, né? Mas nesse caso eu fui lá, discuti com o diretor, né? O diretor financeiro, discuti assim, né? Argumentei e tal, não sei o quê. Aí ele falou: não, vamos consultar então a Inglaterra. Ele falou: eu acho que não, não sei o quê. Fomos consultar, o cara falou: não é assim, porque nunca foi feito assim e tal. E simples assim, né? Por quê? Isso, lógico, porque eu vinha usando uma metodologia e eu nunca tinha tido uma discussão sobre isso. Eu já havia discutido, mas para mim, data do balanço é 31 de dezembro. Até que, com o estudo mais aprofundado das normas, aí fala assim: não, então, da data do seu reporte, da data do seu balanço. Mas quando que é a data do balanço? Entende? Então, se é mês a mês, tudo bem, mês a mês. Mas como a gente vai fazer um teste em determinado período, pode ser que esse teste, pessoal, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal. Se eu fizer, por exemplo, em janeiro, ele pode ter um determinado efeito. Se eu fizer em dezembro, ele vai ter outro efeito. Tudo bem que todo ano eu vou fazer na mesma época, mas se você estiver analisando o seu balanço antes ou depois do impairment, você pode, sei lá, gerar aí como eu posso dizer, não uma informação inadequada, né? Mas você pode gerar ali uma distorção, talvez, para fins de análise. Não que esteja errado, tá? Mas um procedimento analítico poderia ser distorcido a partir de você considerar o seu fechamento de balanço em determinadas datas e ter que fazer o teste no único mês. Mesma coisa quando você vai revisar suas provisões. Eu vou revisar minhas provisões. Se você considera que o seu balanço é mês a mês, eu entendo que ali você deveria fazer essa revisão mês a mês. E não é isso exatamente que ocorre, né? Não é exatamente isso que ocorre. Mas não tem muito o que fazer, né? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos em termos de andamento. Tá. Bom, tem bastante ainda, temos 15 minutos, basicamente. É isso, né, pessoal? 15, 18 minutos, não é isso? A gente tem bastante slides ainda, temos que falar algumas coisinhas ainda. Nós vamos fazer aqui o seguinte, pessoal. Bom, ó, a gente tem o momento do teste, a gente entra aqui na perda por desvalorização. Gente, na perda por desvalorização aqui, ó, a gente ainda vai ter mais 13 slides, tá? 13 slides, é bastante, tá? É bastante. Então, nós temos 15 minutos, não é isso? Então, pessoal, eu vou terminar esse tópico aqui, o momento do teste, aqui, tá? Se vocês me permitirem, então eu prefiro parar aqui,
Porque a gente vai entrar na perda por desvalorização, ele tem a questão da perda-reversão, tá? Deixa eu ver aqui. Dá para falar pelo menos perda, vamos falar pelo menos até perda, tá? E aí o final a gente fala na próxima aula, porque senão vai ter uma quebra e eu não gosto muito de fazer isso. Mas vamos lá, aqui, falei, né? Então, a gente ia falar esse aqui, não é isso? Muito bem. Ó, a gente tem também a questão de ativos corporativos, pessoal. Então, além da gente falar aqui, como a gente está vendo, essa questão aqui de unidade geradora de caixa, como a gente viu aqui nesse slide, que ele fala esse valor recuperável, né? Quando que a gente vai testar, a gente tem também os ativos corporativos, que a gente viu lá, né? O que são os ativos corporativos? A gente viu no início, quando a gente estava falando dos conceitos. Ó, os ativos corporativos incluem os ativos do grupo ou do departamento ou divisão da empresa, e tais como prédio da sede, divisão da entidade, equipamentos, processamento eletrônico, né, processamento de dados, centro de pesquisa, tá? Então, são aqueles ativos, digamos assim, que são compartilhados. Então, você imagina que eu tenho, digamos, uma empresa de 5 empresas diferentes e o departamento financeiro, o departamento contábil, é tudo centralizado num lugar só, é tudo junto, tá? E o serviço que é prestado ali naquela unidade é prestado para todas as unidades da empresa, para todos, digamos assim, para todas as entidades do grupo econômico. Então, isso são ativos corporativos. Tá? Então, uma coisa que a gente tem muito aí em ativos corporativos, ele fala aqui de centro eletrônico de dados. Se vocês pegarem o comentário que a Rose fez, por exemplo, do filho dela com relação à tecnologia, trabalhar na Índia, veja, olha só que interessante. A nossa empresa, uma empresa que eu trabalhei era aqui no Brasil, ela tinha filiais em 35 países do mundo, mas o centro de tecnologia ficava na Índia, para praticamente todas as empresas. Então, eu me lembro, pessoal, que naquela época, o que acontecia? Quando chegava em janeiro, se eu não me engano, acho que a Daiane deve ter alguma coisa assim, parece que o Alex já comentou uma vez. A empresa lá, a empresa de tecnologia, que eram ativos corporativos, que atendia todas as empresas do grupo, eles mandavam para nós uma fatura, dava $1 milhão, $1 milhão, $1 milhão, acho que era $1 milhão, né, por ano, que a gente tinha que alocar aqui em função dos serviços que eram prestados de tecnologia. E aí, nós não fazíamos isso, tá? Mas esse é o conceito. Nós não fazíamos isso. Mas, assim, todas as unidades, ou seja, todos aqueles ativos que estão lá naquela unidade representam um pedaço dos ativos das outras companhias. Um outro caso que eu citei para vocês que eu me lembro, que eu já falei aqui, é o caso de uma empresa de publicidade, uma vez que eu fui fazer uma entrevista faz um tempo para a controller, eu perguntei como é que é, ela falou, não, a gente tem aí um escritório de contabilidade que cuida de todas as empresas. Veja, eram 7 agências de publicidade e eles criaram um escritório contábil só para atender o grupo, as 7 empresas. Então, aquele escritório contábil era especialista, né? Então, mas era só para empresas do grupo. E aí, aqueles ativos, consequentemente, caem aqui nesses ativos corporativos, tá? Ó, então, a estrutura da entidade determina se um ativo atende à definição deste pronunciamento de ativos corporativos para uma unidade geradora de caixa individual. Então, a gente precisa analisar essa estrutura, tá? Desculpe, a gente tem a questão da perda, pessoal. Então, ficou clara a questão do teste, pessoal? Resumindo, o teste é assim, eu vou fazer uma vez por ano. Talvez a parte mais importante, fazer uma vez por ano. Quando? A qualquer momento. Não precisa ser em dezembro no fechamento do balanço, vou fazer a qualquer momento. Desde que todo ano eu faça naquele mesmo período, que eu faça naquele mesmo momento, tá? Muito bem. Ó, aqui a gente tem, na verdade, são 2 slides aqui, por perda e depois reversão, tá, pessoal? Então, eu vou falar de perda, tá? E a gente finaliza aqui nesses 2 slides aqui. Ó, então, veja só, eu tenho uma desvalorização na unidade geradora de caixa. Então, fiz o teste, verifiquei que eu tenho ali uma perda, tá? Na unidade geradora de caixa. Então, ó, uma perda por desvalorização deve ser reconhecida para uma unidade geradora de caixa, que é o menor grupo da unidade geradora de caixa, ao qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill,
ou ativo corporativo tenha sido alocado, se e somente se o valor recuperável da unidade for menor que o valor contábil da unidade ou do grupo de unidades, tá? Então, eu devo reconhecer, tá? Uma perda. Ele fala aqui, ó, o menor grupo de unidade geradora de caixa ao qual haja, né, o goodwill ou o ativo corporativo tenha sido alocado. Eu só vou fazer isso se, ó, o valor recuperável da unidade ou grupo de unidades for menor do que o valor contábil da unidade. Então, veja, o valor contábil da unidade, o valor recuperável da unidade é menor do que o valor contábil da unidade. Então, é o que a gente falou, o valor recuperável é menor do que o contábil. Identifiquei isso, preciso reconhecer uma perda, né, por desvalorização. É que quando a gente fala lá, a gente falou lá atrás, a gente fala assim, não, o valor recuperável de um ativo é maior do que o meu valor contábil, tá? Mas a gente fala do ativo, aqui nós estamos falando da unidade. Então, o valor recuperável da unidade é menor do que o valor contábil da unidade. E aí nós estamos falando da unidade geradora de caixa. Ocorreu isso, preciso reconhecer uma perda. Lembrando que a unidade geradora de caixa é um grupo de ativos, né? E olha só aqui, ó, a perda... Pode falar. Desculpa, não querendo atrapalhar. Pode falar, pode falar. Agora, como assim? Agora na pandemia fechou vários negócios, né? Tá. Se eu tenho uma rede aí de empresa, um fechou, aquela geradora de caixa lá, não posso reconhecer. Você fechou o seu áudio, Rosi. Por exemplo, se eu tenho uma filial, vamos colocar assim, se eu tenho uma filial, Tá. fechou a filial, que foi o que está acontecendo muito agora na pandemia, né? Fechei. Toda aquela unidade geradora de caixa. Então, você quer saber o que você faz com ela? Não é perda, é? Não, Caracteriza perda? não necessariamente. Não necessariamente. Porque, veja só, você está encerrando a atividade. Então, quando você encerra a atividade de uma unidade geradora de caixa, o que você vai fazer? Ali naquele momento pode haver perda, tá? Mas isso vai depender da forma como você vai trabalhar com aqueles ativos e passivos que estão atrelados àquela unidade. Por exemplo, você está fechando, você tem um restaurante, você está fechando um restaurante. Você está fechando o restaurante, você está fechando aquela unidade, mas o que você vai fazer com todos os ativos relativos àquela unidade geradora de caixa? Aí eu vou abrir em outro lugar, ou vou transferir para o restaurante principal, para a matriz. Entende? Então, se você está fazendo isso, você está transferindo os ativos de uma unidade para outra. E aí você não tem necessariamente, você não tem perda. Agora, vamos falar assim, não, a situação está muito ruim, eu vou fechar esse restaurante, vou fechar essa unidade. E aí, o que eu vou fazer? A perda, ela não vai surgir ali necessariamente pelo teste de impairment, porque ali você vai realmente apurar o ganho ou perda. Você vai vender todos os ativos, pagar todos os passivos, e aí sim, sobrou, você teve ganho. Faltou dinheiro, você teve perda. Mas perceba que aí não é o teste do impairment, aí é a perda efetiva, entendeu? Você está fechando a unidade, você vai ter que zerar todos os ativos e passivos daquela unidade. Aí você apura efetivamente o ganho ou a perda, tá? Quando ele fala dessa unidade, ele está falando assim, ó, eu vou lá naquela unidade e vou fazer o teste lá, tive ganho ou perda, tá? Agora, se fechou, aí você não vai fazer uma estimativa, aí você vai realmente apurar o ganho ou perda. Não sei se ficou clara a diferença. Eu entendi sim. Entendeu? Ó, aqui, pessoal, ele vai falar perda por desvalorização aqui quando a gente tem digamos assim, nessa unidade aqui de alocação. Mas, pessoal, como a gente falta pouquinho tempo, eu vou gastar mais de 7 minutos para falar isso aqui para vocês. Então, gente, vamos parar aqui, ó. Na próxima aula, a gente começa aqui por perda por desvalorização. Tá? E aí a gente fala o restante que ainda tem bastante coisinha para fazer. Então, na próxima aula, gente, nós vamos fazer o seguinte, que é sábado que vem, a gente tem, na próxima aula, nós vamos falar de tributo sobre o lucro, tá? Então, na primeira parte da aula, a gente finaliza esse assunto, que é o restinho que falta aí, e aí a gente começa em tributo sobre o lucro. Tá bom, gente? Tudo bem?
Tudo bem, desculpa aí as intervenções. Não, Rosé, é que eu que não quero quebrar. Sabe por quê? Porque esse slide aqui, eu sei que eu vou gastar mais tempo para falar, mas esse slide aí, eu preciso dar uma explicação um pouquinho mais detalhada, porque, por exemplo, imagina que você tem uma perda e você tem ativos corporativos, tá? E eu queria detalhar um pouquinho, porque, vamos lá, você tem unidades. Olha só como funciona. E não é pela sua intervenção, não. É porque é pela explicação que eu quero dar, tá? Senão você vai falar, não vou mais perguntar. Não é nada disso. Imagina que você tem a seguinte situação. Você, que é o que acontece. Você, quando faz o registro na sua contabilidade, você registra os ativos não necessariamente por unidade de negócios e não necessariamente por unidade geradora de caixa. Você registra por ativos da mesma natureza, móveis e utensílios, não é assim? Veículos, máquinas e equipamentos, é assim que você vai registrar, não é? Só que você pode ter 5 móveis que são de uma unidade de negócio, de uma unidade geradora de caixa, e outros 5 que são de outra unidade geradora de caixa. Entende? No registro, eles estão em móveis e utensílios. Mas no seu conceito de impairment, na hora que você vai fazer o teste, ele vai estar separado. É sobre isso que eu quero falar, percebeu? Então, isso vai demorar um pouquinho. Não é que demorar, né? Mas eu quero detalhar um pouquinho para isso ficar claro. Porque tem a questão do controle e tem a questão de como a gente vai alocar as perdas. Porque, por exemplo, todos eles estão alocados em móveis e utensílios, tá? Mas como é que eu aloco isso nas unidades geradoras de caixa? Percebeu? Entra naquele conceito de segmento, né? Exatamente. Segregar, né? Exato. Ou posso pensar também nos ativos corporativos. Então, eu fui lá, fiz o impairment, detectei que tenho perda. Agora, como é que eu aloco isso no meu ativo corporativo? Percebe? Então, é isso que eu quero explicar mais detalhadamente aí na próxima aula. Tá bom, pessoal? Gente, de qualquer maneira, quero agradecer vocês mais uma vez. Eu vou reformular aqui o nosso cronograma, tá? Vou colocar aqui essa mudança de datas que a gente teve. E aí, se vocês quiserem, pessoal, a gente pode até fazer o seguinte, se bem que agora para o final do ano não tem mais, né? Mas para o ano seguinte... bom, deixa eu finalizar aqui a gravação e aí eu vou fazer esse comentário com vocês. Bom, pessoal, obrigado. Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda parte aqui da aula e a gente volta a falar dentro dessa distribuição aqui de a perda por desvalorização quando a gente tem essas unidades geradoras de caixa, tá bom? Então, agradeço a todo mundo aí.